você está ligado à igreja, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E quem é o corpo? É a igreja. Você não consegue estar ligado à cabeça se você não estiver ligado ao corpo. Quantas vezes você viu uma cabeça e saiu rolando aí? Você está andando na rua, daqui a pouco uma cabeça. Para você fica olhando. Ei, estou aqui, ó. Você olha e está só a cabeça piscando para você. Ou então só uma mão, ou só o pé pulando. Você consegue ver isso? Pois é isso que o ensino do inferno tem dito para você. Você não precisa estar na igreja, agora virar um rato de igreja. Agora todo dia na igreja, sim, todo dia na igreja. O que você prefere? Que o seu filho, que a sua esposa, que o seu esposo esteja todo dia na igreja, ou que ele esteja aí envolvido pelo crack, pela maconha, pela cocaína, pela droga, pela prostituição, pelo adultério, por uma vida obscura? O que você prefere? O que Deus vai precisar fazer com a sua vida, meu irmão, para você não se distrair? O que Deus vai precisar fazer na tua vida e na minha? Diz a palavra que o óleo estava terminando. As vasilhas aqui é a minha vida e a sua vida. Nós somos as vasilhas. E o óleo aqui significa unção, significa fé. Muitos de nós estamos como vasilhas, Marcelo, mas vazias. Muitos até fazem muito barulho, mas não tem conteúdo. E cada vez que eu falo sobre isso, eu lembro quando eu era garoto, que a gente ia para a escola, via uma lata, amava achar. Lembra quando o óleo, o azeite, a gente chamava de azeite, era naquelas latas meio quadradas? Lembra daquilo? Que a gente botava, amava achar uma daquela, que a gente saía chutando. Ia longe. Ia para a escola chutando aquelas latas de leite ninho. Entendeu? A gente estava, e quanto mais vazia, mais barulho ela fazia. Querido, barulho, estardalhaço não é sinônimo de pessoa cheia do Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa está cheia de outras coisas, menos do Espírito Santo. Então nós precisamos estar cheio disso. Reparem que para sair, para procurar o óleo, quando retornaram, a porta estava fechada. Sabe o que diz lá em João 10:9, Francisco? Eu sou a porta. Querido, toma cuidado, que no momento que você quiser voltar, a porta pode estar fechada. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. No momento que você se aperceber, a porta já pode estar fechada. Amado, perceba que as virgens atentas não repartiram o seu óleo. Por quê? Porque é impossível repartir minha fé com você, Marcelo. É impossível repartir minha vida com você, Marcelo. Isso é individual. A salvação, meus queridos, é individual. A salvação é individual. A mãe não pode dar para o filho, o esposo não pode dar para a esposa. É individual. E aqui, maridos e mulheres, nós somos aqui uma família. Tome cuidado com quando você fica no ouvido das pessoas da sua igreja, incentivando eles a não servirem ao Senhor. Toma cuidado com isso, porque o pai dessa pessoa pode querer vir tirar satisfação com você, porque você está colocando caraminhola na cabeça do filho dele, e você não vai querer ter uma sós com esse pai, porque muitas pessoas pensam que o principal atributo de Deus é o amor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é amor não, é justiça. Primeiro, principal atributo de Deus não é o amor. O principal atributo de Deus é justiça. Então, meu amado, atento àquilo que Deus tem para nós. O meu segundo D, pode colocar lá para mim, Bruno? Meu segundo D é a dúvida. De onde vem dúvida, pastor? Vem de uma palavra chamada diacrino, que vem do grego. O que significa diacrino, pastor? Separar, discriminar, divergir. A dúvida, meu amado, é o antídoto do inferno para neutralizar a sua fé e te levar a perder a sua fé. Você passa a se guiar por vista. Quando ele consegue colocar dúvida no seu coração, acabou a sua fé, meu amado. Tem pessoas, Marcelo, que vem na igreja e diz assim, ó, não confie em tudo que eles te dizem não, tá?
Toma cuidado com esse pastor que eu queria dividir. Querido, tem uma palavra que as pessoas colocam no Facebook que eu amo. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Eu já tenho uma vida e é difícil cuidar da minha. O que você acha que eu ganho para cuidar da sua vida, meu amado? Quer ver só uma coisa para os nossos visitantes? Marcão, fala bem alto. Qual é o meu salário para ser pastor? É como eu que só foi vida? Nada. Trabalho de segunda a sexta, sou gerente de merchandising de uma empresa, tenho um bom salário, Deus me sustenta e sustenta a minha família. Você viu aquela galera tudo aqui em cima do altar? Tudo meus filhos. Só a Dai, Gabriel e o Jean que não, o restante tudo meus filhos. Sabe quantos moram na minha casa? 8. Meus filhos legítimos, só Mariana. Então, querido, eu não tenho salário, eu não tenho recurso, eu não tenho compromisso nenhum com mamão. Eu amo a obra de Deus e por isso que eu venho ministrar Jesus na sua vida. Por que você acha? Por que alguns ficam perturbando os outros, servindo de arma para o inimigo, para dizer que eu quero me meter na vida dos outros, cuidar da sua vida? Eu quero direcionar a sua vida. Eu fui estabelecido como luz. Luz, sim. Eu cheguei no lugar e eu descobri que o passo adiante é o precipício ao deserto. E Deus me fez descer do meu carro e ficar me sinalizando para você: meu amado, não vá adiante. Não vá adiante porque adiante é o precipício. Contorne, volte, cruze para o lado de lá. Mas não caia no buraco, não vai. Mas tem uns que passam por cima da gente e... Dúvida. O inimigo conseguiu lançar dúvida na sua mente, ele conseguiu destruir você. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo no meu coração agora? Que tem várias pessoas aqui. Olha só, eu não conheço a sua vida, não conheço a vida de maioria aqui, que já foram do ministério, já tiveram ministério, ó. Vou citar para você, de música, de louvor, de adoração. Quando vem os meninos tocando aqui, o coração incendeia, eu disse: meu Deus, eu estava lá. De dança. A Bíblia diz que dança traz retidão, é a Bíblia, não é o pastor. A dança traz retidão, traz cura para o corpo. Tem irmãos aqui que já tiveram o ministério da palavra e hoje estão aí sentados no banco, e hoje vieram aqui porque teimaram muito, porque nem queriam vir. Mas o Espírito Santo convenceu você, trouxe você aqui. Sabe por que o inimigo conseguiu essa vitória na sua vida, querido? Porque entrou a dúvida no seu coração e na sua mente. E quando ele consegue dar essa injeção em você, ele neutraliza a tua vida. Dúvida, um antídoto dos infernos para fazer com que a sua vida seja bloqueada e não ande mais para frente. Tem gente que ministra o Evangelho da prosperidade. Não, querido, todo crente tem que ser rico. Basta você olhar para aquela bateria e dizer: é minha, não precisa nada. Você tem que ir lá trabalhar. Deus não gosta de preguiçoso. Você tem que ir lá trabalhar, ganhar seu dinheirinho, economizar todo mês, manter teu nome limpo, com honra, com dignidade, para você conseguir ter o dinheirinho para fazer a prescrição e comprar. Deus não dá coisa material para ninguém. Nosso Deus não é materialista. E igreja não é bolsa de valores. Não venha para a igreja achando que você vai ficar rico. Não dê dízimo nem oferta pensando que você vai fazer uma troca com Deus, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Aonde que está o ouro e a prata de Deus, meu santo? No nosso bolso. Você percebe isso, meu irmão? Deus nos ama. Deus quer nos manter cheios do Espírito Santo. Deus quer que sejamos as noivas vigilantes, estar com a nossa vasilha cheia de óleo, cheia de vida, cheia de fé, esperando o manifestado do nosso noivo, para que nós possamos entrar com ele e então ele fechar a porta. Lá, meu amado, não haverá mais dificuldade, não haverão mais lágrimas, não haverão mais contas para a gente pagar, não terá mais dificuldade, mais problema, nem enfermidade, nem ataque do inimigo, porque nós estaremos na presença do Senhor Jesus. Vai chegar a nossa hora. Deus está levantando um novo povo. Dúvida. Quando as pessoas permitem que o inimigo coloque dúvida na sua mente,
elas começam a bater no peito e dizer assim: aquele trabalho lá, fui eu que arranjei. Aquele carro, fui eu que comprei. Ah, se não fosse eu, meu irmão, não é nada de você, é de Deus. Se não fosse Deus, você não teria nem saúde, nem vida, não teria nada, porque Ele é o princípio de tudo. Nada que fazemos, nada que... Ah, mas eu sou muito rico, então, meu irmão, você pode ser muito rico aqui na terra, mas para Deus isso não interessa, não importa. Quantos discípulos Jesus Cristo levantou? 12. Quantos ricaços tinha nesse grupo? Mas Jesus Cristo andava de limusine, não andava? E ele gostava mais daquele irmão, daquele discípulo que tinha uma rede de padaria, não tinha? E aquele que tinha um restaurante? 2 dos discípulos de João Batista, quando viram ele passar, João Batista falou para ele: olha, aquele é o Messias, o prometido, é ele sim, porque eu vejo a luz nele. E 2 daqueles homens largaram João Batista correndo para frente: Senhor, Senhor. Jesus Cristo parou. O que foi, querido? Ele disse assim: olha, nós queremos ir com o Senhor. Mas ir comigo não, nós queremos ir com o Senhor. Sabe o que Jesus Cristo diz para eles? Olha só, querido, as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quantos de nós líderes queremos ser um monte de coisa? Sabe por que eu amo aquela canção? Eu não consigo, eu queria muito poder ministrar, mas eu não consigo, porque Deus fala muito comigo. Quando Ele diz: esconde-me onde o inimigo não me encontre, esconde-me. Ele começa a declarar: esconde-me nos aplausos, onde os aplausos não me encontrem, onde a soberba, a prepotência, a presunção não me ache. Querido, para ser cheio do poder de Deus não pode ser soberbo. Não pode. Eu tenho pedido isso a Deus sempre. Deus não me deixa ser soberbo. Querido, não seja soberbo. Não seja soberbo. Oh Deus. O perigo está em quando nós conseguimos, como nós batemos no peito e achar que pela força do nosso braço nós conseguiremos tudo. Agora não preciso mais. Agora, capítulo 10, verso 35, 36 e 37. Olha o que diz: pois eu vim para fazer que os homens fiquem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quando você estava perdido, às vezes seu pai nem ligava para você. Veio uma moça para a igreja, quando ela andava perdida, saía na sexta e voltava na segunda, o pai não estava nem aí. Ninguém ligava. Ela podia entrar e sair da casa dela, está tudo certo. Mas no momento que ela veio para a vida, entregou sua vida a Jesus e disse: pastor, eu quero ser crente igual a vocês. E se engajou. Sabe o que aconteceu? Um belo dia ela ligou para nós e falou: pastora, fui colocada para fora de casa, não me querem mais. Como assim, filha? Não tenho onde morar. O que acontece com isso? Os nossos inimigos muitas vezes são os da nossa própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que a palavra está querendo dizer? Que você precisa deixar de amar os seus? Não. Está querendo dizer que Jesus Cristo é o primeiro. Ele é o primeiro na sua vida. Ele é o primeiro na minha vida. Ou pelo menos ele deveria ser. Sabe quando você, crente, é o único que tem na sua família? E que tem uma festa mundana lá na sua casa. E daí você não vai para ficar com o seu. Sabe o que você diz para Jesus? Senhor, é mais importante eu ficar aqui com a minha família, no pagode da vida aqui. E quando eu deixo todos lá e digo assim: não, está na hora do culto agora, vocês querem ir comigo? Vamos comigo? Ah, vai ver que todo mundo vai arranjar desculpa, ninguém vai com você. Mas todo mundo quer que você vá para a festa. E quando você
Ao invés de ficar com eles, decide, não, eu vou servir o Senhor, depois eu volto, você está dizendo para eles, e está afirmando para eles, realmente eu sou uma nova criatura, e Deus é o primeiro na minha vida. Quando você não faz isso, você perdeu uma excelente oportunidade de mostrar para a sua família que realmente você mudou de vida, nasceu de novo, e que Jesus Cristo é o primeiro na sua vida. Mais importante do que todos eles juntos, eu amo minha esposa, 23 anos de casamento, é a mulher da minha vida, mas Jesus Cristo é o primeiro. Eu amo minha filha, e meu filho daria minha vida por eles, mas Jesus Cristo é o primeiro. Eu amo a igreja, eu sou o pastor aqui, o fundador dessa igreja, mas Jesus Cristo é o primeiro. Nada toma o primeiro lugar do meu Senhor. Isso eu preciso ensinar você, porque eu não me canso de lhes ensinar as mesmas coisas. Diz Paulo, Mateus 28, capítulo 28, 20, diz para mim, ir por todo mundo, ensinando-os a guardar todas as palavras que eu vos tenho dito. Eu preciso ensinar isso a você, que você precisa colocar Jesus Cristo como primeiro de sua vida. O termo duvidar diz respeito a estar com o pensamento dividido. Duvidar é ter certeza, é não ter a certeza, e isso te leva a não ser fiel e nem ser totalmente leal. Aquele que vive em dúvida não é fiel, não é leal. Não quero casar com essa moça, pastor, você tem certeza plena disso? O quanto você quer casar com ela? O quanto isso é importante na sua vida? Porque de repente você quer, mas não quer muita ilusão grandão. Você percebe o quanto você quer Jesus? O quanto você quer? O quanto você quer deixar de ter dúvida? Tem gente que trata Deus, sabe como o quê? Como um cartão magnético. E a igreja como o caixa eletrônico. Você só vai lá quando você precisa passar seu cartãozinho para tirar uma grana. Mas deixa eu revelar uma coisa para você. Se você não tiver saldo, não adianta nada você passar o seu cartão, porque não vai sair nada. Você percebe isso, amado? Terceiro D, a distração, ou melhor, a distorção, perdão. Distorção, eu quero ler com você lá em 2 Pedro. Pedro 3,16 diz assim: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, Pedro falando a respeito de Paulo, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem ou distorcem, como também fazem com as demais escrituras, para sua própria destruição. Distração. Repare que temos a tendência natural para distorcer tudo aquilo que não entendemos ou que não aceitamos. Quando eu até entendo, mas eu não aceito, eu distorço. O pastor fala, não é bem assim não, irmão. Quantas vezes já ouviu essa expressão, irmão? Não diga para mim, diga para você, quantas vezes você ouviu? Não é bem assim não. Eu tenho ensinado uma coisa aqui para minhas ovelhas. Querido, o dia que eu pregar alguma coisa a você, uma pequenina que não tiver na Bíblia, foge dessa igreja. Foge. Viu? Prestou atenção? O dia que eu ministrar alguma coisa para você que não estiver na Bíblia, que não for bíblico, foge dessa igreja, porque eu estou ficando maluco. Tendemos a distorcer o que não aceitamos, buscando sempre puxar a brasa para a nossa sardinha. Às vezes a pessoa até entende, mas ela não aceita. E porque isso vai contra a situação dela, então ela foge. Imagine o cara chegou para mim e perguntou para mim, pastor, eu abri um comércio e tal, não sei o quê, e
Cara de uma igreja mais tradicional, que eu digo daquela que chamada pentecostal, que crente canelinha, que canela de fogo, mas o irmão ele queria abrir comércio. Qual comércio que abre, irmão? Eu estou pensando em abrir a lanchonete, irmão, e que bênção! E o irmão começou a vender bebida alcoólica, e cerveja, e cigarro, não, mas irmão, não sabe o que é? Eu não uso, mas é o comércio. Não, meu irmão, você está sendo um instrumento do capeta, desculpa eu dizer para você, mas você está totalmente errado e você não deve fazer isso, porque se fosse assim, algum irmão da igreja ia se tornar traficante. Ele não usa, porque a grande maioria dos traficantes, quer ver só, Marcelo, os traficantes que você conheceu usavam? 99% deles não usam, eles só traficam, jogam você na desgraça, mas eles não usam porque eles sabem que não presta. Tiago 2,12, assim falai. 1 Coríntios capítulo 11, um pouquinho antes da ceia, Paulo dizendo assim, porque antes eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, e eu tenho falado aqui sobre uma coisa chamada, que eu ministrei aqui, as 3 coisas, eu vou dizer, você vai dizer o que é. Eu tenho que ser o mesmo no pensamento, nas ações, nas atitudes e no meu falar. Integridade. O que Jesus Cristo, que Paulo está querendo dizer? Que quando eu era menino eu não era íntegro, Marcelo. Quando eu era menino, Francisco, eu não agia. Eu falava uma maneira, pensava outra e agia completamente diferente. Mas ele diz, agora eu deixei de ser menino. Ou seja, quando eu deixo de ser menino, eu sou íntegro, eu tenho integridade, eu sou o mesmo naquilo que eu penso, as minhas ações são aquilo que eu penso, e o meu falar coopera com aquilo que eu quero. Você percebe? Então eu preciso ser o mesmo no pensamento, no coração e nas minhas ações. Integridade. Tendemos a distorcer o que não aceitamos. Buscamos sempre puxar a brasa para a nossa sardinha, ou seja, para nos justificar e para nos dar alguma vantagem. Certa vez Tomás de Aquino foi visitar o Papa Leão 23. E o Papa Leão 23 começou a mostrar para ele, está vendo, Tomás de Aquino? Olha, cúpula de ouro, olha ali os candelabros, os castiçais tudo de ouro. Hoje já não precisamos mais dizer como Pedro e Paulo, como Pedro e João, não temos prata nem ouro. Mas Tomás de Aquino virou para eles e disse assim, mas em compensação também vocês não podem dizer, levanta e anda. Sobra ouro na falta unção. E a igreja, querido, eu tenho pregado aqui para você. Inclusive, se tiver alguém doente, ele pode vir aqui depois que eu vou pregar. Deus vai curar você para você ver como Deus cura mesmo. Porque é assim que Deus faz. Você percebe, querido? A igreja precisa curar. Não aceite entrar na igreja doente e sair doente. Não aceite entrar problemático e sair problemático. Não aceite entrar com o coração pesaroso e sair com o coração pesaroso. Não aceite. Não aceite entrar deprimido. A depressão, o mal do século é nada, é o demônio que atua na tua vida. Vem aqui que eu quero orar para você, que você vai ver onde vai sua sorte. Não é sua, você não nasceu com isso. Essas pessoas são perigosas, porque através da sua facilidade para influenciar pessoas, alteram o significado dos ensinos e com isso deturpam o resultado daquilo que se ensina. A gente está ensinando uma coisa e a pessoa entende outra. E pior, esse tipo de pessoas são pessoas que influenciam, são os famosos líderes negativos. Enquanto você fala aquilo que ele quer, enquanto ele está dando que você, não, pastor, vamos lá, não sei o quê, mas na hora que eu vou, irmão, não é assim, não faça assim, não brinco mais. O cara que está fazendo agora, bico, não brinco mais, eu vou. E já chega pro Marcão aí, ó, pastor, vamos, já é 2. Daí já chega na Márcia é assim, já é 3. E influência para o mal. Por que você não usa a sua influência para trazer pessoas para o reino? Tem pessoas que às vezes é da Põe Vida, eu digo isso porque aqui você é a ovelha da Põe Vida, não é minha. Se você quiser servir a Deus em outra igreja, vai com Deus. Tem pastor que não, nem vários, não, você pode visitar, você pode fazer o que quiser. 99% das outras igrejas são melhores que a nossa, os pastores são mais capacitados que nós, são mais alicerçados, são uma bênção. Nós, queridos, somos só um povo pequenininho, humilde, e o seu pastor não sabe nada. Mas ele ama Deus. Não existe um homem na face da terra que ame Jesus Cristo mais do que eu. Todos eles sabem mais do que eu, mas nenhum ama Jesus mais do que eu. Nenhum. Então tem pessoas que estão na Põe Vida, nunca trazem ninguém para a Põe Vida.
Mas de repente o pastor dá um arroxo no parafuso dele, magoa e sai da proibida. Aí vai na casa daquele, vai na casa daquele, vai na casa daquele outro, daqui a pouco, irmão, eu sei tudo que acontece na igreja, porque eu sou pastor da igreja. E quer levar os outros. Não, agora vamos lá, porque aquela outra igreja, aquela sim, aquela. São chamados líderes negativos. Enquanto você está concordando com ele, está tudo certo. Mas no momento que você confrontá-lo, se rebela e pior, tentará influenciar outros a serem rebeldes como ele. Você já viu alguma pessoa assim? Eu tenho um videozinho para mostrar para você. Eu queria que você prestasse atenção nele.